Então, o que é isso aqui? Eu bolei um esquema para que vocês possam parar de repetir as mesmas coisas na argumentação, certo? Na aula não. Hoje, quando eu mandei a redação para vocês, eu disse a vocês que não ia mandar os áudios, né? E eu falei que eu ia explicar aqui na aula. Gente, abram esses vídeos, pelo amor de Deus, parece que eu estou falando só. Só estou vendo Miriane aqui. Gente, ó, eu disse lá que eu não ia mandar os áudios. Por quê? Porque o problema de todo mundo é o mesmo. E aí eu preferi falar no coletivo, certo? Competência 1, que a gente vai trabalhar a próxima semana, não tem como trabalhar tudo em uma semana só. E competência 3. O que está acontecendo com a argumentação de vocês? Quando eu falo da competência 3, eu estou falando especificamente dos 2 parágrafos da argumentação, certo? De quando você desenvolve o argumento 1 e desenvolve o argumento 2. Eu estou falando desses 2 parágrafos. O que está acontecendo nesses parágrafos? Vocês não estão sabendo o que colocar. Vocês estão sem ideia, sabe? Vocês sabem, por exemplo, vocês sabem, olha, aqui é para ser uma discussão. Agora, nessa discussão, vocês não estão sabendo o que é que coloca, né? E aqui eu fiz um planejamento desses parágrafos. Professor, então, a partir de agora, eu vou ter que ter esse trabalho todo, toda vez que eu for fazer uma redação, vai. Até memorizar o que é que se coloca nos parágrafos da argumentação, certo? Fiz aqui um esqueminha para vocês. Vejam. Aqui, você vai escrever o argumento do mesmo jeito que você coloca lá no projeto de texto, certo? Lá no projeto de texto não está lá escrito o argumento 1, aí você escreve seu argumento. Pronto. Aqui vai estar a mesma coisa, certo? Argumento 1. Você vai colocar seu argumento aqui no meio, depois você vai responder todas essas perguntas aqui que eu coloquei para vocês. Por quê? Por que esse problema que você apresentou aqui no argumento 1 ocorre? Certo? Por quê? Por que isso aqui ocorre? Se você achar mais de um porquê, você vai e enumera, vai colocando um abaixo do outro, certo? Então, eu achei só um porquê, não tem problema. Coloca só o que você achou. Quais as consequências desse problema? Certo? Então, lembre, na maioria das vezes, o argumento é um problema, a não ser quando ele já pede uma solução, não é isso? Mas aí, você vai sempre pensar no sentido de problema. Então, por que esse problema ocorre? E quais as consequências desse problema? Certo? Professores, se eu só achar uma consequência do problema, tudo bem. Achando pelo menos um, já tá bom. Já tem o que colocar dentro do seu parágrafo, certo? Aí você vai ter mais. Quais os exemplos concretos disso? Lembre que aqui é um problema, então aqui eu vou dar exemplos desse problema, certo? Então, por exemplo, se eu estou falando que os surdos são discriminados, então eu vou dar exemplos de como é essa discriminação. Por exemplo, eu vou dizer que nas escolas eles são excluídos dos trabalhos em grupo. Então, isso é um exemplo da discriminação. Eu vou dizer que eles não estão conseguindo emprego. É um exemplo da discriminação, certo? Então, aqui eu vou colocar todos os exemplos do meu problema. Aqui, nessa parte dos exemplos, é o que você vai preencher mais. Por quê? Porque exemplo é só o quê? Citar, né? E quanto mais exemplos você cita, melhor vai ficar a sua argumentação, certo? E aqui eu coloquei, posso comparar algo? Esse problema que eu apontei aqui pode ser comparado a algum outro problema que eu vi, talvez que eu tenha visto em outra situação, ou mesmo em outro país. Não sei, vocês vão ver se dá para comparar esse problema com outra coisa. Esse aqui vai ser aquele que, na maioria das vezes, vai estar vazio.
Eu coloquei só para ser assim, tipo uma informaçãozinha a mais, tá certo? Então, quando vocês forem planejar as informações do parágrafo, se por acaso não achar nada para colocar aqui nessa parte, não tem problema não, viu? Então, não é obrigado preencher todos, certo? Mas, quanto mais informações você conseguir colocar nesses quadros, melhor, tá certo? Deu para compreender até aqui? Eu vou dar exemplo concreto, certo? É porque não é o momento ainda. Deu para compreender até aqui? Essas informações aqui, vocês vão colocar onde mesmo? Essas informações aqui que vocês vão planejar é para colocar onde? Nos argumentos. Onde é que fica? Onde é que você trabalha o argumento 1? Desenvolvimento. No qual parágrafo? Segundo. No segundo parágrafo do texto. Ok. Certo? Nos dois, no primeiro e no segundo. É, porque você vai repetir, tá certo? Ó, eu coloquei, tá vendo que tem 2? Então, é a mesma coisa. Só que aqui você vai colocar, na primeira, tudo referente ao argumento 1. E na segunda folha você vai colocar tudo referente ao argumento 2. Ok? Deu para compreender? Então, todas essas informações que você colocar aqui é o que você vai colocar no seu segundo parágrafo. Certo? Professora, onde? Aí tenha calma, eu vou explicar ainda. Eu só quero saber se até aqui está tudo bem. Deu para entender? Deu para compreender? Pronto, vou prosseguir. Ninguém tem dúvida, vou prosseguir. Então, vamos lá. Vou colocar aqui um arquivo. O que a gente vai fazer? Isso aqui é o tema de hoje, certo? É o tema de hoje. A gente vai tentar entender o tema, viu? E depois que a gente fizer essa interpretação, nós vamos fazer juntos, preencher, na verdade, a gente vai preencher aquele esqueminha que eu fiz para vocês, certo? Então, não sou eu que vou preencher, nós vamos preencher juntos, certo? Então, vamos lá, esse é o tema da semana. Então, significa que hoje vocês vão sair daqui já com a redação de vocês planejada, né? Que a gente vai fazer aqui. Vejam aqui o tema da semana. Como facilitar o acesso à leitura no Brasil? É mais ou menos como o tema do Enem do ano passado. Só que o Enem falava do acesso ao cinema. E aqui a gente vai falar do acesso. A gente vai falar do acesso à leitura, certo? Uma coisa que eu quero deixar clara aqui. A gente vai falar de facilitar o acesso à leitura. Então, a gente não vai discutir, por exemplo, os benefícios da leitura, né? Não, até porque já caiu um tema do Enem com esse tema. Já caiu um tema, né, num Enem antigo, já 2006, caiu sobre a importância da leitura. Já caiu. Mas o tema que a gente vai discutir não é a importância da leitura, é como facilitar o acesso à leitura, como fazer com que a população tenha acesso aos livros, à leitura, certo? Então, eu espero que esteja entendendo. Então, vamos lá. Palavra-chave, né? Facilitar, acesso, leitura e Brasil, né? São essas palavras-chave. Aí, vejam, aqui não tem uma pergunta. Não tem uma pergunta. Se tem pergunta, eu preciso que os argumentos de vocês sejam o quê? Respostas.
Então, eu pergunto para vocês, como facilitar o acesso à leitura no Brasil? Vocês vão me responder isso me apresentando um problema? Não, vocês vão me responder isso apresentando uma solução. Porque para facilitar o acesso à leitura, a gente precisa o quê? De soluções, tá certo? Então, deixa eu olhar aqui. Jutiel, é o tema da semana, viu? Então, observe. Como facilitar o acesso à leitura no Brasil? Vocês vão me responder como é que a gente vai facilitar. Nessa resposta, a gente vai ter que ter duas soluções, que serão os dois argumentos de vocês. Então, lembrem-se sempre que todas as vezes que vem pergunta na frase temática, vocês vão precisar responder, tá? Então, se ele está perguntando como facilitar o acesso à leitura no Brasil, vocês vão me dizer como é, né? E aí, essa resposta de vocês vão ser os dois argumentos de vocês, ok? Então, vamos continuar. Aqui, a gente não vai ler todos os textos, mas eu vou explicar para vocês o que cada um trata. O texto 1, ele está falando o que é que compõe o preço do livro, né? É isso. Veja, lembram que eu falei para vocês, expliquei para vocês o que é que a gente faz para interpretar, né, os textos motivadores? Esse texto motivador, o tema central dele. Qual é o tema central? Ele está falando, né, quais são os valores que compõem o preço de um livro no Brasil. É isso que ele está falando. Lembrem-se sempre disso. Vão anotando essas informações que são muito importantes. Vão anotando. Quando você lê o texto motivador, você vai anotar o tema central. O tema central é de que ele fala. Então, de que esse texto 1 está falando? Ele está falando sobre as taxas, os valores, né, que compõem o preço dos livros no Brasil. É disso que ele está falando. Só que eu vou anotar, né? Eu anoto lá do lado do meu texto, eu vou anotar. Depois que eu faço isso, já identifiquei o tema central, eu vou buscar informações nesse texto que me levem a algum argumento, tá certo? Vou buscar essas informações. Por exemplo, aqui ele está mostrando o seguinte: 10% do valor do livro vai para o autor. 15% do valor do livro vai para quem distribui. 35% do valor do livro vai para as livrarias. 30% fica com a editora. E 10% fica com a gráfica, né? Tudo que se utiliza para a industrialização do livro. Aí, vejam, a gente precisa analisar o texto. Vejam que é um texto diferente, né? Porque tem elementos verbais e não verbais, é um infográfico. E aí, a partir disso, a gente tem que buscar argumentos, né? Então, eu preciso interpretar o texto para buscar algum argumento, alguma ideia que me leve a algum argumento, certo? O que é que a gente pode tirar aqui de argumento? Aqui a gente tem 30%, como ele colocou aqui, de valor da editora e 35% de valor das livrarias. Ou seja, é uma porcentagem alta. Então, repare que o autor tem uma porcentagem baixa, né? O restante tem uma porcentagem baixa. E quem fica com mais dinheiro? As livrarias, né? E a editora é uma porcentagem alta. Será que se diminuísse essa porcentagem da editora e das livrarias, um livro não ficaria mais barato? Né? Ou seja, o que é que a gente pode concluir aqui desse texto? Que essas taxas que são colocadas de lucro para as livrarias e para as editoras é um valor que faz com que o preço do livro fique o quê? Alto. Se o preço do livro fica alto, menos pessoas vão ter acesso, certo? Então, pode ser sua internet. Alguém mais está com problema para me ouvir? Vocês estão me ouvindo normal?
Sim. Ok, então deve estar a internet. Eu estou também. Ouvindo normal. Ok, obrigada. Então, continuando. Então, vejam que a partir da análise desses dados, eu cheguei à conclusão que os preços dos livros são altos. Cheguei a essa conclusão, né? A partir dessa análise. Então, eu já tenho mais ou menos um argumento, tá? Eita, falta 4 minutos, mas acho que vai dar tempo. Vamos para o texto 2. Venda de livros digitais cresce 115% em 3 anos, mostra a pesquisa. Aí ele vai dizendo que os livros digitais, por exemplo, e-book, audiolivro, eu acho que é audiolivro que chama, que é um livro que ele vem, é um livro falado, né? Ele vem narrado, a pessoa apenas escuta. E aí, esses livros digitais, né, vêm crescendo. Só que eles vêm crescendo, é isso que o texto 2 está dizendo, eles vêm crescendo, mas ainda não se expandiu no Brasil todo. Então, talvez se os livros digitais se expandissem, fossem popularizados, se as pessoas tivessem mais acesso a esses livros digitais, talvez mais pessoas teriam acesso. Por quê? Porque o livro digital é mais barato. Por que o livro digital é mais barato? Porque ele não tem os custos da industrialização, né? De gráfica, de papel, né? Ele não tem esse custo de material, né? É só o trabalho. Então, talvez se os livros digitais tivessem mais força no mercado, as editoras investissem mais nos livros digitais, mais pessoas teriam acesso a livros, certo? Porém, o que esse texto está mostrando é que cresceu, sim, mas ainda precisa crescer mais e tem muita editora que não quer investir em livro digital. Por quê? Porque o lucro para a editora no livro digital é menor. Por isso que elas investem mais no livro físico, certo? No livro impresso, tá? Então, vejam, já vão pensando aí numa ideia de argumento. O texto 3 diz assim: faltam bibliotecas no Brasil, mas este não é o maior problema. Ele diz aqui que faltam bibliotecas no Brasil, né? Aí ele coloca aqui: o Brasil possui uma biblioteca pública para cada 30 mil habitantes em média. Ou seja, a quantidade de bibliotecas no Brasil não é suficiente para que muitas pessoas tenham acesso aos livros, certo? Então, observem, nós achamos aqui problemas, né? No texto 1, a gente viu que o preço do livro é muito alto por causa das taxas que vão para as editoras. No texto 2, a gente viu que as editoras não investem muito em livros digitais, que são mais baratos. E no texto 3, a gente viu que ainda existe pouca biblioteca por habitante no Brasil. Pronto, já temos argumento. Porém, lembrem que nesse texto a gente não vai abordar os problemas, nós vamos abordar o quê? Soluções. Por quê? Porque ele está perguntando: como é que eu vou facilitar o acesso à leitura? Então, qual é a solução para que as pessoas tenham acesso à leitura? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esses problemas que a gente identificou aqui em soluções, tá? Então, por exemplo, se o meu problema é que os livros são caros, então, qual é a solução? Baratear o valor dos livros, certo? Já tem argumento. Josiane, Oi. falta menos de 1 minuto já. Pronto, vou interromper aqui logo, para a gente voltar. Vou fechar, viu? E voltem rapidinho.